Agora, observe. Let's take now, because we're going to have along, maybe tomorrow night or next night, hit a trumpet now and then, because the trumpet sounds at the same time the seal. Vamos tomar agora, porque teremos uma longa noite, talvez amanhã ou na noite seguinte. Atingiremos uma trombeta, agora e depois, porque a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. Just the same thing. The church age opens, just the same thing. É simplesmente a mesma coisa. A era da igreja se abre. É exatamente a mesma coisa. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Grande Criador, pedimos que, mais uma vez, o Senhor se compadeça do seu povo e continue despertando quem precisa ser despertado. Que nossos corações sejam dominados por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Não importa como você sinta, agora todos nós sabemos que não tem um tempo melhor do que o tempo do avivamento. Todo o tempo do avivamento, o povo é alegre, o povo tem força, o povo tem ânimo, o povo vai à igreja, o povo sente bem. E quando termina o avivamento, a oração, parece difícil chegar no céu, você não sente a alegria que sentia, você não frequenta mais as reuniões assiduamente como você frequentava, e assim por diante. O avivamento tem declinado. Então, quando isto acontece, um juízo logo está a seguir. Porque vem um mensageiro, prega, as pessoas rejubilam, logo o mensageiro vai, os que ficam ignoram aquilo e a morte espiritual alcança as pessoas. Eu tenho alguma coisa aqui que só para me passar por isto, para chegar onde eu quero. 130, Cristo é revelado em sua própria palavra. Irmão Brana falando desses três homens aqui. O exterior, o interior e aquele dentro do interior, que é a alma.
Agora, aqui no segundo, o primeiro estado é o sentido da visão, paladar, tato, olfato, audição. Isso vocês encontram tudo neste círculo ali. Ó. Tem um corpo, visão, olfato, audição, paladar, tato. Depois, dentro, o espírito, imaginação, consciência, memória, razão e afeto. Eu tenho tomado mais estas mensagens de 65. Eu tenho me identificado mais com esta expressão do irmão Brana. Que irmão Brana expressa as duas coisas. Essas mensagens após selos, que nós temos estudado, a gente tem encontrado 2 ou 3 mensagens que ele faz referência ao corpo, ao espírito e depois à alma. E chama-se mesmo a alma do pivô central daquilo ali. E outras mensagens anteriores aos selos, a gente tem também irmão Brana falando corpo, alma e espírito. Vocês entenderam? Estas de 63 para cá, dos selos, isso é o que eu tenho encontrado. Pode ter outras de 63 que seja também diferente. Mas eu tenho me identificado com isso porque há muitos anos a gente lê a mensagem, como a mensagem não sabeis. Irmão Brana fala sobre isso. E aqui Cristo é revelado em sua própria palavra, também pregado em 65. Ele fala a mesma coisa. Então, eu me identifico mais, assim, nós até temos aqui esse diagrama que é mais fácil para você entender. O primeiro estado é o sentido da visão, paladar, tato, audição e olfato. Isto está em seu corpo de fora. No corpo de dentro, o qual é o espírito, esta é a razão, pensamento e demais. Como nós temos ali, imaginação, consciência, memória, razão e afeto. Tudo isso é feito no espírito. E logo tem a alma que ou você crê ou você duvida. Dentro da alma tem uma semente. Se você tiver dentro da alma a semente da fé, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Isso é, quando ele veio. Não é quando Jesus veio no Oriente, é quando Jesus veio no Ocidente. Quando ele estava aqui, num outro homem. Filho do homem é Cristo em outro homem. Porventura achará fé na terra? Irmão Brana não encontrou, o Filho do homem também não encontrou. Que o Filho do homem está sempre usando um corpo, assim como o Pai precisava usar um corpo. O Pai precisava de um corpo, então o Filho do homem precisava de um corpo, porque agora ele tinha retornado, voltado ao Pai. Jesus voltou ao Pai, precisava de um corpo outra vez, para essa manifestação na terra. E ele teve o corpo do profeta para esta manifestação. Então, você tem o corpo com todos esses sentimentos, e os sentidos, melhor, do corpo. Por dentro você tem o espírito, que mostra também seus sentidos, e isto te emociona, isso você toma e arrazoa a palavra. Será que é verdade? Mas é isso mesmo? Então, isso está tudo no seu espírito. A sua alma não faz isso. A sua alma diz, é verdade ou não é verdade. Isto é o pivô central. Mas as coisas têm que entrar pelo corpo, nos sentidos do corpo, e passar pelo espírito, e logo chegar à alma. Chegou na alma, ali, ou ela é segura ou insegura. Você tem que guardar isso. Agora, eu gostei disso aqui, é muito forte, mas eu gostei, porque nós todos precisamos de coisa forte, né? Mesmo nesse tempo de comer frango de granja, não pode escutar muita coisa forte também, que o povo é perigoso dar um ataque cardíaco. Não suporta coisa forte, espiritual também. Por quê? Porque as mensagens que se tem ouvido são mensagens de granja. E granja não é um homem, não, granja
é um lugar onde cria estes frangos fracos, que come dia e noite. E depois, qualquer coisinha ele morre. Não pode fazer um barulho perto de uma granja. A granja é lugar de silêncio. Tem crente que na igreja, se fizer barulho, ele morre também. Ele já sai criticando. É crente granja. Isso é franguinho de granja. E ele está aí, não faz barulho perto dele. Uma luzinha acesa é de 1 watt, mas ela fica acesa a noite inteira. Porque é o espírito desse dia que nós vivemos. Você já notou, se você ficar acordado a noite inteira, você fica comendo. Tem que beliscar numa coisa, beliscar noutra, né? Porque está acordado. Está como frango de granja. E assim nós vamos só. Né? Também por depressão, nós também podemos engordar. Somos deprimidos e nós sofremos. É muita coisa que faz isso, tanto emagrecer como engordar. Mas vamos entrar aqui nesse ponto agora. Nós devemos derrubar isto. Não podemos arrazoar. Aí é a alma. Dizer, agora espere, se Deus é um Deus bom, que as pessoas pensam nisso. Deus é um Deus bom. Eu já disse que tem hora que nós queremos ser melhor que Deus. Deus vê toda a desgraça do mundo. Nós queremos livrar o povo da desgraça e parece que Deus não quer. Parece que é nós que queremos. E você sabe que Deus deixa as coisas acontecerem segundo o livre-arbítrio do povo. Deus não força. Aquilo acontece normalmente. É o que eles semeiam, é o que eles escolhem. Não precisa pensar que é diferente. E já nos foi dito tanto que Ele é um Deus bom. Então, se eu for sincero, a nossa concepção, embora eu não possa ver aquilo na Bíblia, eu não possa ver trovões, eu não possa ver selos revelados, eu não possa ver novo nome, eu não possa ver deidade da forma correta na Bíblia, e eu sou sincero, então eu serei salvo. Você estará perdido. É sincero, é gente boa, mas não pode ver o que Deus está fazendo. E por não poder ver o que Deus está fazendo, você julga que Deus é um Deus bom e que você vai entrar, mesmo sem ver aquilo. E tem hora que nós pensamos que nós vamos entrar, mesmo sem viver aquilo. E ele toma essas palavras pesadas, você estará perdido. Mas eu estou diante de um Deus bom, misericordioso. Os homens me perdoam, porque Deus não me perdoa? Ele me perdoa. Só que agora é o tempo. Para tudo tem um tempo. Para a lei teve um tempo. Para a graça tem um tempo. Para a revelação tem um tempo. Para o reino milenar tem um tempo. Para a eternidade não tem tempo. Nós vamos chegando até lá. O 131, Cristo é revelado em sua própria palavra. Se eu vou à igreja e faço só as coisas que eu creio que sejam corretas e tento segurar no que eu penso que é correto, que é certo, você continua perdido. Há um caminho que parece ser correto para o homem, mas o fim dele é sempre a morte. Vem, você não deseja ser salvo, você se perderá. Vem. Deve ser aquela parte de dentro controlando, que é a alma. A parte de dentro controlando, a parte de dentro, ela crê, ela não arrazoa, ela não imagina, porque está tudo no espírito. Imaginação, consciência, memória, razão e afeto. E as coisas chegam a um adultério é porque você viu, imaginou, conscientizou, memorizou. Agora é o problema. Arrasou. Quando você arrazoa,
aquele homem, aquela mulher. Aí chega o afeto, o amor. O amor pela mulher que não é sua, pelo homem que não é seu. E ali é onde está o erro. Porque você passou por todo o espírito e é como um filtro. E chegou no amor, no afeto. Mas você arrasou. Se fosse direto, a alma diz, isso é errado. O olho diz, isso é bom. O espírito diz, por que não pensar um pouco nisso? Por que não imaginar nele, um pouco? Por que não memorizar mais um pouquinho? Por que não conscientizar? Já estou sentindo diferente por aquela mulher, por aquele homem, ao afeto. Aí ninguém segura. Aí acabou. Porque lá no fundo, no terceiro homem, no terceiro estado, que é a alma, você não tinha o poste de segurança. Na mensagem Não Sabeis, o irmão Brana chama de poste de segurança. Ele diz, um homem vê essa mocinha descendo a rua, com essa sainha batendo toda atrás, na frente, atrás, a forma de requebrar, ele diz, um homem sangue vermelho não pode com ela. Se ele vê, logo memoriza, conscientiza, imagina, conscientiza, memoriza, arrasou-a e ama aquilo. É aí que entra o adultério. É aí que Jesus disse, um homem olhar para uma mulher com intenção impura, é que ele olhou e não tinha um poste de segurança na alma. E o homem sangue vermelho não pode com uma mulher. A mulher foi feita para isso. O irmão Brano, na mensagem de casamento e divórcio, ele diz, a mulher foi feita para o ato sexual. E muitas vezes ela não quer com o marido. E que coisa, né? Que tem a ver? Eu gosto de coisa espiritual, pastor. Você fica falando de sexo. O outro diz, eu gosto, o senhor fala nisso. Mas a mulher diz, não, a coisa boa é espiritual. Mas nem espiritual ela é. Se ela fosse espiritual, ela entenderia isso. Ela imaginaria a coisa certa. Conscientizaria também. Arrazoaria aquilo. E dizia, eu estou errada. O homem da mesma forma. Porque tem o homem também que deixa a mulher a desejar. Certo? E pode dizer, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu pago dízimo, eu oro, eu jejuo. Mas você está deixando algo para trás que um ser humano com quem você casou precisa daquilo. E você não tem o amor que devia ter, a compreensão. E aí se perde. Mas eu sou espiritual. Você estará perdido. Mas Deus é um bom Deus, Ele não vai olhar por isso. Irmão, tudo que é do natural, que nos pertence, Deus vai pesar aquilo na balança do jeito que é. Aquilo é do ser humano. Falhei com isso com a minha esposa, mas é do ser humano. A mulher falhou com o marido, mas é do ser humano, é pesado na balança. A igreja falhou com Deus, é pesado na balança. Ele diz assim, é assim. Ele não pode mudar. Ele é o mesmo. Amém. Bem, eu falei em línguas, irmão Brano. Bem, não creio você em falar em línguas, irmão Brano? Absolutamente. Creio. Eu gritei, não crê você nisto? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu vivo uma boa vida cristã, não crê você nisso? Sim, Senhor. Mas isto continua não significando que você está salvo. Você é uma boa pessoa, limpa, de moral, santa, boa pessoa. Da mesma forma eram aqueles sacerdotes, religiosos até a alma. Tão religiosos que um foi interpretado de uma maneira errada.
foi apedrejado até morrer. A pena capital de brincar com a palavra de Deus era a morte. Então não é diferente hoje. Eu preguei há anos atrás a mensagem A Pena Capital. Então aqui está, creio que foi baseado nisso. A pena capital de brincar com a palavra de Deus. É a pena capital de brincar com a lei do país. Tem hora que alguém pergunta, com tudo que está acontecendo, e mortes, e estupros, e pessoas morrendo por nada, aí se pede uma opinião de pena de morte, né? Moisés tinha no seu dia. Oh, mas aí isso é o pastor que está falando. Eu também não quero saber de pena de morte, não. Certo? Espera lá. 133, Cristo é revelado em sua própria palavra. Este que é o problema com o nosso país hoje. É a razão porque temos tantas páginas removíveis e coisas na terra hoje. As penas não são suficientemente fortes. Tem hora que mata, sai ileso. Não tem pena. Não tem um julgamento correto sobre aquilo. Escuta, presta atenção que agora vai passar para o lado dos homens. Escuta. Se um homem fosse apanhado saindo com uma mulher de outro homem, ambos deveriam ser levados em público e castrado em público e solto. Você diz, oh, mas o profeta, não, Moisés, no tempo de Moisés era assim. Saiu com a mulher do outro, então era para ser castrado. Nós ia ter homem e mulher castrados, que eu vou te falar. Soltar eles depois. Isso é certo. Se um homem é apanhado fazendo qualquer coisa errada na rua, velocidade, mata alguém, correndo além do permitido, ele devia receber pelo menos uns 10 anos. Assassínio premeditado. A lei está dizendo tanto, é uma segurança, e logo em seguida a pessoa ultrapassa aquela segurança e mata alguém. Você coloca penas assim para os fazer andar devagar. Se colocava penas assim no casamento, lá atrás, lá com o rei, que ele mandou a chamar, Assuero mandou chamar Vasti, e ela não foi. O rei já mandou chamar Esther, colocou no lugar dela, colocando leis assim. Alguém que está querendo trocar de moeda diz, opa, essa daí é boa, né? Eu estou te mostrando que a mesma coisa, a mesma lei é para o homem. Ele vai ter que sofrer a mesma penalidade. Mas quando algum político desonesto pode apanhar este aqui e deixar passar, me disse, bem, ele estava bebendo. Eu sempre digo assim, ele estava correndo, polícia parou, multou. Não tem que tentar comprar a polícia, tem que pagar a multa. Pelo menos você está pagando a multa. Já foi errado mesmo? Então, é um infrator, então deve pagar. Paga agora pela multa. Agora, errou, ainda quer convencer o guarda para não multar. Agora tem que pagar, filho. Já errou. Fez o que não devia. Correu o quanto não podia naquele lugar. Então, não tem que querer comprar ninguém. Simplesmente lavra. Talvez você pode encontrar um policial desonesto que queira ganhar alguma coisa com isso. Lavra a multa. Eu devo pagar isso para o governo. Sou um infrator. Antes, vê se eu aprendo, antes que eu mate alguém.
no trânsito. E que eu saiba correr, que eu saiba... A lei permite hoje certos lugares até 120. E se você andar assim, é uma viagem de segurança. Aquilo é uma viagem de segurança. A lei sabe que é. A lei sabe que o povo corre mais, por isso põe 110, 120, 100 e põe um policial lá para poder defragar. E multa e acabou. Porque já põe lei sabendo que as pessoas não vão correr só aquilo. Põe uma lei de 120 e faz um carro de 220. Então, mas isso é porque tem que entrar alguma coisa para o governo. Mas se a pessoa faz a coisa errada, então pague por aquilo. Então a gente sabe que as coisas que a gente faz aqui na terra, a gente vai pagar aqui mesmo. Você não vai pagar no céu, vai pagar aqui. E tem uma grande tribulação que vai sofrer bastante aqueles que forem infratores da palavra. A palavra diz uma coisa, eles dizem outra. Bom, não vou pregar sobre isso, que eu estou agora chegando onde eu quero. Só para ler para vocês, a hora que a gente vive, que tem hora que eu quero sentir algo, meu Deus, não tem jeito de a gente sentir, não importa como você sinta. Eu não estou sentindo, eu vou na igreja, eu não estou sentindo, eu não tenho recebido tudo o que Deus disse. A culpa é de quem? Minha. Se Deus disse, não tem ninguém melhor do que Ele, que disse e fez. E não tem pior do que eu, que não recebo o que Deus disse. Eu tenho que descansar no que Deus disse. Eu gosto de ver isso daqui. Irmão Brana fala, 155 e 156. Cristo é revelado em sua própria palavra. Este é o tempo que o Filho do Homem seria revelado. A revelação do Filho do Homem. Agora, o Filho do Homem foi verdadeira e potencialmente revelado somente por poucos momentos lá. Pouco antes de Sodoma ser queimada. Você pensa que teve esse tempão que nós estamos tendo aqui? Foi pouco tempo que o Filho do Homem foi revelado nos dias de Abraão, Ló, e logo o fogo desceu. Agora o Filho do Homem foi revelado por volta de 63, 65, já nasceu dentro do século 20. Nós estamos tendo muito tempo, temos que entender isso. Temos tido muito tempo, e era para descer fogo, e antes do fogo, é para ser arrebatado. Você tem que ser arrebatado. A igreja tem que ser arrebatada antes do fogo cair. Mas tudo que acontece aí já está preparando para o fogo. Agora aquele homem era Elohim. Aquele era Deus. E Jesus é Deus. Amém. Você acredita que o profeta está dizendo aqui? Tem hora que a gente tem que pegar as mensagens e interpretar. Eu estou lendo algumas mensagens do irmão Liveio, mas tem que interpretar. Jesus é Deus, diz ele lembrando. Ele diz, não é Deus. Aí que o irmão Brana queria dizer, no outro sentido, que Jesus é Deus, porque o nome do Pai e do Filho é um só. Mas o próprio irmão Brana ensinou Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo, formando um só nome. Se tem uma só pessoa, tem que ter um nome só. Se é um só, tem que ter um nome só. Se é mais do que um, então tem que ter dois. Jesus é Deus. Eu me identifico com as mensagens de irmão Brana. Você identifica com isso? Jesus é Deus. Eu me identifico quando o irmão Brana fala, em todas as mensagens que eu li, desde 72 até aqui, quase 40 anos, 39 anos, lendo essas mensagens, eu me identifico com isso.
Sempre irmão Branham ensinando, Jesus é Deus. Irmão Branham ensinando, o Filho é o que morre, é o corpo de Deus. Porque Deus não pode morrer, Deus é Espírito. Mas quando fala Jesus é Deus, é porque aquele Deus Espírito está numa carne, tem nome agora. Ele tem um nome humano, no qual relaciona comigo, do nascimento à morte, para que ele pudesse me preparar para relacionar com Deus, do novo nascimento à eternidade. E Deus foi potencialmente revelado bem ali, por poucos momentos, para falar com Abraão no julgamento de investigação. Ele foi potencialmente revelado, em parte revelado no tempo de Abraão, somente por um pouquinho, foi pouco tempo. O Filho do Homem foi revelado, o Filho do Homem, Elohim. Vê você isto, igreja? O Filho do Homem, Elohim, foi revelado somente por poucos minutos, pois logo na manhã seguinte ela foi queimada. Quando? Antes que o sol pudesse subir outra vez. E aí nós estamos trabalhando agora com o sol. O Evangelho caminha com o sol, diz o profeta. E esse sol passou pelos Estados Unidos no entardecer. Está aqui no Brasil. O sol ainda do Evangelho não deu arrebatamento ainda. Você quer ver como esse sol é tão perfeito? Da meia-noite a revelação dos selos. A igreja começa na madrugada. Deus leva o seu profeta após a revelação dos selos. E a igreja começa na madrugada. E nós já estamos terminando com a manhã agora. Já está quase no alvorecer do dia. Tem gente que não entende, mas já é quase 6 horas da manhã. Quase 6 horas. Nesse horário, às 6 da manhã, é exatamente um horário próprio para o Evangelho voltar para os judeus. Então, o Evangelho está caminhando com o sol. Mas amanhã cedo o sol nasce outra vez, aí depois ele morre outra vez e vem. Sim, e o Evangelho está caminhando com o sol. Do jeitinho que o sol faz, ele está fazendo. Só que o Evangelho não está fazendo todo dia isso. O Evangelho está fazendo um percurso só. Do Oriente ao Ocidente. Foi um percurso que ele fez. Do Ocidente, passando outra vez por aqui para encontrar com o Oriente, para formar o círculo outra vez. E a meia-lua foi feita pelas 7 eras da igreja, do Oriente ao Ocidente. 7 eras da igreja. Formou o arco-íris, 7 eras da igreja, 7 cores, formando a meia-lua. Mas da revelação dos selos, do entardecer, do Ocidente, passando pelo Brasil, para chegar outra vez no Oriente. Porque Deus, chegando no Oriente, Ele prega o Evangelho através das 2 testemunhas. Mas antes de chegar no Oriente, Deus termina o dia conosco. Antes do sol nascer para os judeus, com Moisés e Elias, Deus arrebata a sua igreja. Eu posso, você diz, mas tem alguma escritura? Tem o que o irmão Branham disse, que se o Evangelho caminha com o sol, o irmão Branham explicou até o entardecer, e você vê que do entardecer, agora é a igreja, é o anoitecer, é a lua. Ali veio Deus em carne fez o que fez, foi embora, ficou a lua. Lá no Oriente veio Deus em carne, fez o que tinha que fazer, foi embora, e é a lua. 7 eras da igreja. Agora veio o Filho do Homem outra vez no entardecer, cumpriu sua palavra, seu ministério, revelou os segredos, revelou selos, trovões, novo nome. Morreu, foi embora. E agora a outra parte da lua, você vai encontrar em Apocalipse 4, o irmão Branham prega, a primeira parte, segunda parte, ele falando sobre isto. Esse é o outro lado que nós estamos vivendo, onde a igreja uma vez foi assim, agora a igreja é assim. Não sei se vocês entendem. É formar a lua.
Isso é para formar o tempo que ela vive e o evangelho caminhando com o sol. Quando você não vê o sol, é porque é tempo da lua. Quando você não viu Cristo nas 7 eras da igreja, um homem, era tempo da igreja, era o Espírito Santo, o invisível. Quando você vê Cristo outra vez manifestado em carne no entardecer, era preparando um povo para esse trajeto do entardecer, anoitecer, que revelou os 7 selos, e agora chegando quase, para mim, nós estamos vivendo das 5 às 6 da manhã. Agora isso é meu. Estamos vivendo dentro desse espaço de tempo, no relógio de Deus. Dentro desse espaço de tempo, não estou dizendo que é uma hora que falta, não. Estou dizendo que estamos vivendo dentro desse espaço de tempo, porque o profeta veio do entardecer até meia-noite. Nós temos na mensagem do irmão Brana, ele dizendo, é meia-noite. Foi a revelação dos selos, a mensagem à festa das trombetas. Diz, é meia-noite, amigos. E à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Foi a abertura dos selos que mostrou isso para nós. Aí vem o esposo. Agora, o esposo vem primeiro para preparar sua esposa. Como nós sabíamos que nós vamos subir para o céu, vamos encontrar com Deus, mas com os credos batista, metodista e pentecostal, luterano, wesleyano, não, Santíssima Trindade, dualidade, unicidade, teria que vir um profeta. Então Deus veio outra vez, revelou sua palavra para que esse evangelho pudesse fazer esse trajeto outra vez do entardecer da América do Norte, passar pelo Brasil e voltar outra vez para lá, para o Oriente. Por isso não volta mais. O que acabou na Inglaterra, acabou. O que acabou na Alemanha, acabou. O que acabou nos Estados Unidos, acabou. Quando o avivamento esteve ali, então aquilo foi Lutero, uma força para sair da Igreja Católica. Quando o avivamento chegou na Inglaterra, ali foi Wesley, para poder trazer uma mensagem de santificação. Quando o avivamento chegou entre os pentecostais, ali foi língua estranha, cura de enfermos, o regozijo tremendo. E quando o avivamento chegou no entardecer do ministério do irmão Brana, foi a revelação dos selos, que era do entardecer para meia-noite, a revelação dos selos. Você vai ver ali o espaço de tempo do ministério do profeta. E agora, estamos na última hora. Cadê o avivamento? Irmão Brana diz, o avivamento da noiva seria os trovões. Ele mesmo diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Oh, mas a noiva não sofreu o seu avivamento, irmãos. Não é o Brasil que tem que sofrer o avivamento, é a noiva. Não são as igrejas que têm que sofrer o avivamento, é a noiva. Não são os grupos da mensagem que têm que sofrer o avivamento, é os membros da noiva. Fica esperando no movimento externo, o Brasil, nação. Não, é a noiva, é o eleito. É o eleito dos Estados Unidos, sofreu o avivamento no tempo do profeta. É o eleito da África, quando o irmão Brana foi lá, sofreu o avivamento no tempo do irmão Brana. E depois rejeitaram o irmão Brana. E disseram, queremos a cura, mas sua doutrina não. Aí você começa a ver o que é que as nações esperam. Aí quando Deus faz uma obra, você crê. Outra vez, Deus está só tirando os rabiscos. É uma pessoa, é uma Ruth, que saiu respigando, catando uma espiguinha aqui, outra ali. Catando uma sementinha aqui, outra ali. Deus tem feito isso, e nesses últimos dias, o que Ele está fazendo? Ele está pegando alguns só. Estados Unidos, passou seu tempo. Aí vem a África, Brasil, e aqui o Sul, os países, para nós chegarmos outra vez com o Evangelho entre os judeus, e lá terá 2 profetas para pregar para eles, mas a noiva tem que ser arrebatada aqui,
Ela tem que ter comido o livrinho, porque ela se identifica com Apocalipse 10, 8 a 11. Ela vai ao anjo forte, que o anjo forte, enquanto estava na nuvem, era em cima, mas quando o anjo forte pisou na terra, ele era brana, ele era um homem. O anjo forte pisou na terra, ele não ficou só em cima, 42 quilômetros acima do Monte Pôr do Sol, não, ele desceu. Ele pisou com o pé direito no mar, entre gente, com o pé esquerdo na terra, se materializando num homem. Ali era o anjo forte estava em brana. Vai ao anjo forte, vai às mensagens, vai ao anjo forte. Diga, dá-me o livrinho, dá-me selos, dá-me os trovões, dá-me o novo nome, está tudo aqui, ó. Se você for ao livro dos livros, diga, dá-me cura, dá-me salvação, está tudo aqui, ó. Deus não tem que escrever Bíblia mais para nós, está tudo aqui. Deus não tem que pregar mais para nós, está tudo aqui. Tudo nos livros, na mensagem do profeta, tudo já foi pregado. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura, encontrará fé na terra? Fé na palavra. Não, eles têm fé nas denominações, fé nos pastores, fé nas igrejas, mas não tem fé na palavra. Se o Filho do Homem encontrasse fé em Apocalipse 10, ele não seria ignorado quando ele veio. Se ele encontrasse fé, mas ele não encontrou, então tinha uma mensagem de fé para os eleitos. Foi por isso que ele pregou os selos e disse que a fé para o rapto está nos trovões. Eu não encontrei fé, mas tem uma fé escondida aí nos trovões. Esta é a fé para o rapto, o eleito, a noiva, que sofre este avivamento. Mas eu penso bem, pelo pouquinho que nós conhecemos, faz já 11 anos que nós estamos com este avivamento. Quando começou nem parecia um avivamento, era tão bom, mas como era forte. Mas como está agora? O avivamento está decrescendo, filho. Você pode ver a vontade do povo vir na igreja, muito fraca. Não vou dizer que vocês são perdidos, não. Eu vou fazer como o irmão Brana fez aqui com esse irmão, vai ser melhor. Antes que o sol pudesse subir outra vez, então não pode haver nenhuma organização sobrando, nem mesmo lá pode haver nenhum progresso adiantado do que está tendo agora mesmo, pois ela será queimada, ela queimará antes que o dia rompa outra vez. Ela queimará antes que o dia rompa. Ela quem? A nação queimará. Ela queimará. Antes que o dia rompa, o dia vai romper com os 2 profetas pregando entre os judeus. E aí você tem que sofrer isso daqui antes que o dia rompa. Que a hora que começar o dia outra vez, clareou para os judeus, terminou para os gentios, para a noiva. Os reavivamentos através da nação, não haverá nenhum reavivamento mais. Sabe por que eu estou... Vamos preocupar com isso. 22 de agosto de 65. Quase perto da morte dele. Ele vem e diz, bom, você vai no 3º selo, a noiva ainda não teve o seu avivamento. Aí fica todo mundo esperando um avivamento ainda. Ele diz que o avivamento está nos trovões. Aí a noiva não sabe, o povo da América não sabia, da África não sabia, Brasil não sabia, e ninguém sabia que os trovões já tinham sido revelados. Quando não sabe, você não sofreu o seu avivamento. Mas quando você tem a revelação daquilo, aquilo foi revelado para você, é ali que começa o seu avivamento. Mas não fica muito tempo também, você tem que saber que aquilo vai decrescendo. Você começa a sentir diferente. Oh, que vontade de sentir. Eu mesmo penso, que vontade de sentir o que eu sentia por volta de 68 nas vigílias. Hoje, se for fazer uma vigília, é capaz que até eu durmo. Vamos falar a verdade.
mas por volta de 68, fazia aquelas vigílias e orando. Que coisa, não sei se é porque eu era novo também, né? Está com 18 anos. Só faz 42 anos isso. Então já tive muito tempo de sentir avivamento, de sofrer um avivamento, e nós todos passamos por isso, uma experiência. Mas que vontade! Não, filho, aquilo já foi, não volta mais. Se eu fosse um moço. Lembra do filme de Moisés? Quando apareceu as filhas de Jetro, dançando, para Moisés escolher uma, e Moisés não escolheu nenhuma. Aí um velho diz: se fosse no meu tempo. Mas agora Moisés, que é o moço forte, não escolheu. Naquela hora da festa, ele não escolheu. Os outros até queriam escolher, mas era a hora dele. Essa é a hora do eleito. É o eleito que tem que ouvir a mensagem e ter fé, porque a fé vem por ouvir. Você ouve uma mensagem de trovões, de selos revelados, de novo nome, e a fé vem por ouvir essa mensagem. Por quê? Porque o Filho do Homem não encontrou no seu dia fé na terra, mas ele pregou: os 7 trovões estão revelados nos 7 selos. Agora eu já encontrei isto, já faz uns 8 anos, 9 anos, falando de 2002 para cá, quando a gente teve a luz que o Cordeiro saiu do trono. Aleluia. Os reavivamentos através da nação, não haverá nenhum reavivamento mais. Então a América do Norte não espera avivamento, que não tem mais. Um grande avivamento que varra esta nação nunca o receberá. Um reavivamento que varra esta nação nunca receberá. O irmão Branham está falando dos Estados Unidos, da sua nação. Porque aquela nação já tinha recebido o seu avivamento. E agora tinha mensagem revelada, e tinha gente no tempo do irmão Branham dizendo: irmão Branham, porque a gente não sente hoje como sentia antes. Irmão Branham percebeu que ele queria o avivamento pentecostal. Ele diz: acabou, filho. Não tem mais. Esse avivamento acabou. Um avivamento que varra toda esta nação, nem essa nação vai ter mais. Você pensa que vai ter algum avivamento mais no Brasil, antes do arrebatamento? Não, não vai ter mais avivamento. Não te iludes, não te engane. Abraão teve um avivamento, o menino veio. Não, Abraão nem sabia. De uma hora para outra deitou com Sara e Sara engravidou. De uma hora para outra. Irmão Branham diz: passaram 20 anos sem uma relação familiar. Falou de Abraão, 20 anos ele e Sara sem uma relação familiar. Agora teve uma, apareceu. Sara: eu estou diferente, Abraão, eu estou diferente. Então o filho prometido virá. E a igreja tem que se engravidar. A Sara tem que se engravidar com a palavra do dia, sem emoção, na velhice. O Abraão na velhice, a Sara na velhice. Uma mulher de 90 anos se engravidar. Deus transformou seus corpos. Deus tem que mudar sua fé, transformar sua fé, minha fé. Com essa fé velha que nós vemos aí, ninguém se engravida não. Tem que mudar a fé, tem que ver Deus da forma que Ele é. O povo, nem a deidade, consegue ver Deus de espírito chegando a ser carne. Eu poderia ler mais, porque se o irmão Branham dissesse que tem mais do que uma personalidade na divindade, eu também creria. Se o irmão Branham dissesse, aqui está, perguntas e respostas sobre os selos, 45, parágrafo 289. Se Deus é uma só personalidade, então como poderia falar consigo mesmo no monte da transfiguração? O irmão Branham não pegou assim como você leu os livros do irmão Lee, querendo corrigir. Não, o irmão Branham diz: acabamos de passar por isso, quero perguntar-lhes acerca de quando Jesus orou ao Pai. Irmão, você assentado aqui, você tem o batismo do Espírito Santo, não é assim?
Põe-se de pé. Você diz que tem o batismo do Espírito Santo. Eu também. Agora, o que é isso? Eu não digo que tenho poder em mim para abrir esses mistérios, e tampouco tenho poder para curar os enfermos. É só Deus. Creio que você é um ministro e vem do estado de Arkansas, verdade? Agora você tem o chamamento para pregar o Evangelho. Você foi criado num rancho e não sabia nada disto, porém algo lhe induz a pregar o Evangelho. Você mesmo não reclama ser nada, porém isto em você é outra pessoa chamada Espírito Santo. Correto? Muito bem. Agora, esse Espírito Santo mora por dentro. É assim. Você lhe fala, você ora a esse Espírito. Muito bem, obrigado. Agora entende? Como foi ali com Jesus em São João 3. Quando disse isto, e ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Eu disse, o Filho do Homem que está no céu. E ali estava de pé em frente a eles, falando-lhes. Que resposta tem você para isto? A irmã Brana vem dar a resposta. Se o irmão Brana dissesse diferente, eu crio também. 292, perguntas e respostas sobre os selos. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Tal como é o Espírito Santo em mim, e eu aqui pregando-lhe. Porque o Espírito Santo vem numa pessoa. O Pai veio numa pessoa, na pessoa do Filho. O Pai é Espírito, você não pode vê-lo. Você quer ver o Pai? Olhe em Jesus. Por quê? Porque o Pai é invisível, é Espírito. Mas olhe em Jesus. Ele te revela o Pai. Ele mostra para você quem é o Pai. Ele mostra para você o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele mostra para você a única pessoa da divindade. Uma só personalidade. Amém. Bom, isso é o que o irmão Brana falou. E não tem interpretação. É só crer. Daqui a pouco vai interpretar. Não, mas o irmão Brana disse que Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Mas espera lá. Jesus era carne, o Pai era espírito. Então não pode ser a mesma pessoa. Brana diz que é. Brana diz Jesus e o Pai eram a mesma pessoa. Porque ela estava falando da carne e o espírito. Para formar uma pessoa, a própria pessoa de Deus é formada aqui na terra, quando Deus veio em carne aqui, para formar sua pessoa aqui, foi gerado, amém? É só isso daqui, deixa eu terminar, muito bem, eu espero que você esteja apanhando isto, estou dizendo isso de tal maneira que espero que vocês compreendam, vem, está terminado. Não fica atrás de reavivamento. Ele diz, não haverá reavivamento que varra esta nação. Não haverá. Eu lembrando que ele disse, então não haverá mesmo. Agora vamos dizer, não haverá, mas no Brasil vai haver. Não vai haver mais não, acabou também. O único avivamento naqueles dias que o profeta pregou, eram os trovões revelados. Eu, para mim, quem recebeu a revelação naquele dia já morreu. Já foi embora. Nos dias do irmão Brana. Irmão Nevo, que era o pastor do Tabernáculo Brana, aquele, irmão Brana diz, Deus fez ele e perdeu a forma. Chamamos o irmão Neville para vocês fazer essa distinção de nomes aí, aqui no português é difícil, nós já acostumamos falar de um jeito, né? Um bom ministro disse há algum tempo atrás, disse, irmão Brana, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor em meu coração. Quem que é que não quer ter, irmão? Quem que não quer ter o gozo do Senhor no coração? Oh, meu, se eu pudesse ter, você tem tanta coisa, mas se eu pudesse ter o gozo do Senhor. Eles tinham ali um profeta revelando os selos, os trovões, o novo nome, terceira puxada, e eles ainda dizendo, oh, irmão Branco, se eu pudesse ter o gozo do Senhor no meu coração. Com tudo ali, e não ter o gozo do Senhor no coração. Mas irmão Brano não criticou ele, irmão Brano não diz, eu já preguei, e você está cego aí, não enxerga essas coisas. Não, irmão Brano respondeu da forma correta. Eu disse, filho, o reavivamento acabou. Irmão Brano sabia,
Os trovões que avivam a noiva, não é questão dela pular, gritar, rolar, como já teve tudo isso durante as eras da igreja e no tempo pentecostal, teve muito bom isso. Mas essa não é a questão do avivamento da noiva nesse dia, dela ficar rolando, pulando e gritando. Não, ele mesmo, William Branham mesmo diz, pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. 132 do primeiro selo da primeira tradução de Goiânia. Então eu disse, filho, o reavivamento acabou. Vem. Se você chegar para mim e dizer, irmão Osmar, eu tenho uma vontade de ter o poder de Deus, o gozo do Senhor no meu coração. Aí eu vou te descascar. Mas como é que você fica falando de ter gozo do Senhor? Você não recebe a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome? Não, sabe, meus irmãos, meu irmão, é que o reavivamento acabou. Você sabe o que é conviver sem ter um reavivamento? Eu tenho que ser claro para você. Você sabe que é conviver. Abraão, sentindo, sou morto. Um homem morto. Nem mulher que é ele. Quando ele está morto. Não, morto não foi para o caixão ainda não. A Bíblia não diz que ele era morto porque tinha ido para o caixão. Não. Ele era morto como homem. Ele era morto. Como ele sentiu? Que avivamento ele teve? O menino vai vir. Não sinto nada. O menino vai vir. Não é o que eu sinta. Não era o que Abraão sentia. Não era o que ele ouvia dos outros. O médico podia dizer, ela não pode dar à luz. Uma mulher de 90 anos, Abraão, você está no lugar errado, Abraão. A mulher está com 90 anos, acho que ela vai dar à luz. O Senhor disse, teve um dia que Abraão desmascarou todos eles. A mulher está grávida. Aí foram olhar na mulher, ela estava com 18 anos. Mas agora sim, Abraão. Não, mas eu criei na velhice. Eu criei quando não tinha nada. Eu criei quando eu era morto e ela também. E agora fomos transformados. É isso, é o momento que estamos vivendo. Essa mensagem, a terceira puxada, nos mudou. Essa é a mudança que você tem aqui para depois receber a mudança do mortal para o imortal. Mas essa mudança que Abraão recebeu, você recebe aqui com a mensagem revelada do Filho do Homem, manifestado no dia que nós vivemos. Agora, essa mensagem chegou para nós depois que irmão Branham partiu, mas ela nos avivou no dia certo, primeira e segunda etapa nos avivou, e agora a terceira de 2000 para cá é que nos avivou, mas eu estou te dizendo que não haverá mais. Também na terceira etapa, tem que estabilizar agora. Isso é o que o profeta disse. Como é que vai, meu irmão? Agora os estabilizadores têm sido colocados no navio. Grandes ondas temerosas estão aqui, fora diante de nós. Mas sabemos que bem além daquela onda, estaremos nos aproximando da costa. Vem, estamos nos aproximando da margem. Simplesmente fique estabelecido. Eu não sinto. Não é porque você não sente que você vai continuar dormindo na igreja. Eu não sinto, mas eu vou lutar contra mim. Eu não sinto, mas eu vou continuar vindo na igreja. Eu não tenho que sentir arrepio. Eu tenho que saber que a palavra é verdade. Eu tenho que saber que a promessa de Deus cumpre. E aqui está, eis aqui a serva do Senhor. Não foi o que Maria disse? Agora eis aqui a igreja do Senhor, a serva do Senhor, o corpo do Senhor. Eis aqui. Agora o que o Senhor tem que fazer? Lançar os estabilizadores. Tudo bem estabelecido. Fique somente na palavra. Permaneça com Deus. Não importa como você sinta. O que qualquer coisa mais. Permaneça certo na palavra. Pai Celestial, eu sei que eu não vivo pelo sentimento, Senhor. E
cada um de nós, principalmente pregadores, nesta época, temos grandes lutas. E só o Senhor sabe como dar força para nós prosseguirmos vencendo, sendo vencedores da era a qual vivemos. Que nós não estamos aqui tentando vencer a era de Lutero, de Wesley e a era pentecostal, uma era morna. Estamos aqui lutando e vencendo esse tempo em que vivemos, quando há tantas contradições, e a mensagem do seu profeta está clara, que os trovões, os selos, o novo nome, está tudo revelado, a verdadeira deidade que o seu profeta pregou, de Jesus Cristo, mostrando ele sendo o Criador, porque a única pessoa era Deus agora naquele corpo, naquela carne, realizando estas obras. Estamos agradecidos por tudo isso, Pai, mas o povo não vê, o eleito vê, o eleito reconhece, o eleito aceita e vive esta palavra. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que eu sinta, e sim o que a sua palavra diz. Que os 7 selos já foram revelados nos dias da voz do 7º anjo, que tudo foi consumado. Estamos aqui agradecidos por isso. Como Abraão creu e o menino veio, nós cremos e logo virá o Filho prometido para nos levar ao lar. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há um país além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz. É destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto nem mais luz. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei destas nações tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa